Minha sogra e sua filha tóxica exigiu que desistíssemos da nossa casa dos sonhos, por causa do trabalho sem futuro dela e de seu marido viciado em jogos e seus 6 filhos, mas não esperava essa reação de seu próprio filho. Minha sogra e cunhada têm um relacionamento muito tóxico com meu marido, e isso está começando a afetar minha vida. Veja bem, enquanto meu marido crescia, ele costumava ser o filho dourado favorito e a mãe era extremamente próxima dele. Jacob me contou que porque seu pai costumava estar ocupado com o trabalho, sua mãe e ele passavam muito tempo juntos, mas eu percebi que sua irmã Sarah não era tratada da mesma forma pela minha sogra. Embora eu tenha certeza de que minha sogra ama ambos os filhos, tenho notado repetidamente que ela favorece mais meu marido. Tenho certeza de que Sarah deve ter sentido isso crescendo também, o que talvez explique porque meu marido sempre tentou preencher o papel de bom irmão mais velho para ela e sempre estar lá por ela. Mas o problema é que tanto Sarah quanto minha sogra às vezes se comportavam de maneira tão absurda que cruzava a linha. Por exemplo, quando começamos a namorar, Jacob ainda era um recém-graduado universitário e meus sogros, incluindo Sarah, moravam na mesma casa. Meu sogro havia dado a meu marido um andar inteiramente separado para que ele tivesse sua privacidade e pudesse convidar quem quisesse. Por isso, às vezes eu ia passar a noite com ele lá. No entanto, em várias ocasiões de manhã, Sarah entrava no nosso quarto sem bater enquanto estávamos dormindo. Como você pode imaginar, às vezes nem estávamos vestidos adequadamente, mas ela agia como se fosse completamente normal e começava a falar com Jacob sobre coisas muito aleatórias. Isso era extremamente estranho para mim, pois eu me sentia desconfortável com ela me vendo de lingerie. Antes que alguém aponte, entendo completamente que Jacob morava com sua família naquela época, então eu deveria ter esperado por isso. Mas será que bater na porta antes de entrar em um quarto é realmente pedir muito? Acho que às vezes os irmãos podem ser muito próximos, mas ela e eu não nos conhecíamos tão bem. Quando Jacob e eu começamos a namorar, então achei extremamente desrespeitoso. Naturalmente, falei com Jacob sobre isso e disse a ele que não iria mais lá a menos que ele instalasse uma fechadura na porta. Ele concordou, mas como você pode imaginar, Sarah tentou forçar a entrada pela porta na manhã seguinte sem sucesso. Começou a gritar conosco perguntando por que tínhamos trancado a porta, sacudindo-a e batendo nela, pedindo para seu irmão deixá-la entrar. Jacob finalmente a deixou entrar e ela entrou furiosa no quarto, questionando por que ele tinha instalado a fechadura em primeiro lugar. Quando ela me viu, apontou para mim e começou a gritar com ele se era por causa dessa vagabunda. Fiquei chocada ao ouvir o quanto ela estava sendo rude e desrespeitosa. Jacob disse a ela que foi ele quem quis instalar a fechadura na porta, mas Sarah não estava convencida. Ela disse furiosamente que eles eram irmãos e não deveriam ter segredos entre eles. Jacob respondeu que não tinha segredos, que instalou a fechadura para que ela não entrasse sem bater enquanto estávamos dormindo, pois isso era realmente perturbador. Ao ouvir isso, Sarah virou a cabeça para mim com raiva e gritou que tudo isso era minha culpa e que eu estava interferindo entre ela e seu irmão. Isso tudo parecia ser demais para mim, já que sou muito tranquila em confrontos, então me desculpei para ir ao banheiro. Pude ouvir ela continuando a gritar e Jacob tentando acalmá-la. Quando finalmente ela foi embora, ele veio me consolar. Ele estava arrependido pelo comportamento dela e me assegurou que falaria com ela novamente para que pedisse desculpas a mim também. No próximo final de semana, quando fui lá, ela se desculpou comigo e me deu uma desculpa patética de que precisava falar urgentemente com Jacob sobre algo, então ela achou que seria ok entrar. Jacob firmemente pediu para ela não nos perturbar novamente e ela sentiu timidamente. Embora esse problema tenha sido resolvido, esse não foi o único comportamento estranho dela em relação a Jacob. Se Jacob e eu discordássemos de algo, mesmo em coisas pequenas como filmes, e se Sarah estivesse por perto, ela começava a dizer a ele como ele deveria namorar alguém com gostos semelhantes aos dele e que claramente nós não éramos adequados um para o outro. Jacob olhava para ela com reprovação, mas ela apenas sorria de forma irônica. Outro incidente foi quando ela fazia perguntas desconfortáveis sobre meu passado, tentando investigar minha vida. Jacob e eu tínhamos sido honestos sobre os nossos passados desde o início, mas eu não me sentia à vontade para compartilhar isso com sua irmã. No entanto, independentemente dos meus sentimentos, ela me fazia perguntas desconfortáveis, como por que meu ex terminou comigo, se eu não era boa o suficiente para ele, ou fazia comentários como a ex-namorada de Jacob era muito mais bonita do que eu. Todas essas perguntas e comentários ocorriam quando ela e eu ficávamos sozinhas. Comecei lentamente a suspeitar que ela estava tentando jogar um jogo comigo e me colocar para baixo. Inicialmente, mantive a boca fechada, mas depois de dias suportando isso, um dia tive o bastante. Respondi a ela de volta, dizendo como gostava da família de Jacob, já que meu ex-namorado não tinha membros da família intrometidos e dominadores. Sarah pareceu surpresa com minha reação, e isso pareceu calá-la por um tempo. O que eu disse a ela era basicamente verdade. Mesmo que Sarah tivesse um relacionamento estranho com meu marido, minha sogra também não era melhor do que ela. Quando entrei na vida dele, minha sogra me ignorava, mas uma vez que percebeu que Jacob e eu estávamos ficando sérios,
sérios. Começou a agir como se eu estivesse tentando roubar seu filho dela. Ela me ignorava propositadamente durante jantares ou em eventos familiares e agia como se eu não existisse. Às vezes, Jacob percebia isso e tentava conversar com ela, mas ela nunca mudava. Minha sogra até uma vez me chamou de snob e mimada só porque meus pais me mandaram para uma escola particular e ela era professora de escola pública. Eu sei até que ela tentou convencer Jacob a não se casar comigo e disse a ele para continuar procurando uma parceira melhor do que eu. Felizmente, meu marido não se importava com a opinião dela e me pediu em casamento mesmo assim. Quando a mãe dele e Sarah descobriram que ele tinha proposto, ficaram furiosas. Ambas ligaram para me dizer que talvez essa fosse uma decisão ruim e como Jacob não as ouvia, eu deveria terminar o relacionamento e devolver o anel. Achei isso muito estranho e recusei, dizendo que estavam ultrapassando os limites ao me pedirem algo assim, quando eu amava Jacob e queria passar o resto da minha vida com ele. Quando perceberam que não podiam me convencer, minha sogra mudou de tom e contrariada. Me disse para eu me esforçar para ser a melhor esposa para ele e cuidar dele do jeito que ela cuidou dele todos esses anos. Fiquei um pouco ofendida, mas tentei não me ofender mais com suas palavras. Sarah, por outro lado, me disse que eu era claramente uma interesseira e que seu irmão merecia alguém muito mais de seu status. Ela ameaçou que faria questão de me expor antes do nosso casamento para que Jacob nunca se casasse comigo. Após essa conversa, eu imediatamente falei com Jacob sobre tudo e ele ficou chocado com a rudeza deles para comigo. Ele discutiu com eles sobre isso, mas tanto a mãe dele quanto Sarah mantiveram sua posição de que eu não era boa o suficiente para ele. Ele me disse para ignorá-las e que me amava independentemente do que eles pensavam. Embora suas palavras fossem reconfortantes, eu me senti mal por sua própria família não me aceitar. Jacob e eu já tínhamos decidido pagar pelo nosso próprio casamento, então quando a mãe dele ofereceu pagar metade das despesas, recusamos graciosamente, com Jacob explicando o quanto trabalhamos para economizar dinheiro apenas para essa ocasião. Ao invés de ficar feliz por nós, isso a deixou ainda mais chateada e ela começou a dizer a Jacob o quão triste estava por ele não precisar mais dela. Mas o pai de Jacob parecia muito orgulhoso de nós. Ao contrário de sua irmã e mãe, ele era tranquilo e nunca teve problemas com nosso relacionamento. Como minha sogra continuava a reclamar com Jacob, nós chegamos a um acordo permitindo que ela organizasse o jantar de ensaio para nós. Ela concordou e nós apreciamos o gesto. No entanto, à medida que o casamento se aproximava, as coisas tomaram um rumo inesperado. O primeiro incidente foi quando Sarah se convidou para jantar conosco, dizendo a Jacob o quanto sentia saudades dele. Na época, Jacob e eu estávamos morando juntos após nosso noivado, então pensamos que ela genuinamente queria passar tempo com seu irmão, então concordamos. Jacob me perguntou claramente se eu estava bem em jantar com ela e eu concordei relutantemente, pois não queria ser rude com minha cunhada, que em breve seria minha família. Enquanto estávamos tendo uma boa refeição, Sarah, aparentemente do nada, começou a falar sobre como ela detestava absolutamente parceiros que traem e que traidores não eram nada além pedaços inúteis. Olhamos para ela com curiosidade, pensando onde ela queria chegar com isso. Quando Sarah olhou diretamente para mim e me perguntou como era ser um pedaço inútil, minhas sobrancelhas se franzeram de confusão. Então ela começou a gritar, me acusando de ter um caso com meu colega de trabalho, Zach. Jacob perguntou o que ela queria dizer com isso, e Sarah triunfante começou a mostrar fotos minhas com um dos meus colegas de trabalho, agitando-as e insistindo que tinha me pego em flagrante. Eu já sabia que nunca fui infiel a Jacob desde que começamos a namorar, então também estava curiosa para saber por que ela achava que eu estava tendo um caso com meu colega de trabalho. Ao olhar as fotos, elas pareciam bastante inofensivas. É verdade que Zach e eu éramos colegas próximos, mas apenas porque começamos na empresa ao mesmo tempo e nos ajudávamos sempre que cometíamos algum erro para que nosso chefe não nos repreendesse depois. Zach até tinha uma namorada, e Jacob sabia disso. Eu não tinha senha no meu telefone, e sempre fui muito sincera com Jacob sobre todos os meus colegas de trabalho. Esses momentos casuais capturados nas fotos foram distorcidos por Sarah em algo que não eram, evidências de um caso imaginário. Na realidade, estava longe de suas acusações infundadas, e sentia uma onda de irritação por suas tentativas de manchar minha integridade e prejudicar meu relacionamento com Jacob. Antes que eu pudesse falar para me defender, Jacob, chocado e visivelmente perturbado, interveio por mim. Ele perguntou a Sarah por que ela estava me seguindo e tirando fotos minhas com meus colegas de trabalho em vários lugares públicos sem o consentimento de ninguém. Ao ouvir isso, Sarah começou a justificar que apenas queria me investigar, já que eu não era do status deles e ela tinha medo de que eu estivesse me casando com ele para tirar seu dinheiro. Jacob afirmou firmemente que suas alegações eram infundadas e que ela estava criando drama desnecessário do nada. Ele tentou argumentar com ela, pedindo para parar de espalhar mentiras e tentar prejudicar nosso relacionamento. Mas Sarah continuou gritando que ele deveria abrir os olhos para o caso óbvio que estava acontecendo. Eu também tentei dizer a ela que éramos apenas colegas de trabalho, mas ela veementemente
rapidamente se agarrou às suas afirmações. O clima ficou tenso à medida que suas acusações se intensificaram. Eu estava cansada de suas acusações e gritos, então disse a Sarah que iria abrir um processo policial contra ela por tirar ilegalmente minhas fotos e me perseguir. Sua expressão se petrificou enquanto me olhava e perguntava se eu estava falando sério. Eu disse a ela que claramente tinha todas as provas e que ela havia me perseguido de propósito e tirado essas fotografias de mim com meus colegas de trabalho sem o meu consentimento, tentando difamar-me com mentiras ridículas. Sarah olhou para Jacob e depois para mim, começando a implorar que tudo aquilo era apenas para proteger seu irmão e que não era algo tão sério. Ela começou a implorar para Jacob falar comigo, dizendo que tinha feito tudo isso por ele e que se eu abrisse um processo, isso prejudicaria seu trabalho e seu futuro. Eu disse firmemente a Sarah que apenas ela poderia se salvar nesse ponto. Ela me perguntou o que eu queria, e eu disse a ela que não abriria um processo contra ela, desde que ela se mantivesse longe da minha vida. Nesse ponto, não havia mais nada que Sarah pudesse fazer para escapar da situação. Ela olhou para seu irmão, mas Jacob me apoiou e disse a ela que deveria ser grata por eu estar disposta a deixar isso para trás, pois o que ela havia feito estava claramente errado. Relutantemente, Sarah concordou em ficar longe de mim, e desde aquele dia, não conversamos mais. Jacob continua a ter um relacionamento com ela, mas ela nunca mais ousou falar comigo depois disso. Agora, o segundo incidente que ocorreu antes do nosso casamento foi na noite anterior ao casamento, durante nosso jantar de ensaio. Minha sogra, que insistiu em assumir a responsabilidade pelo nosso jantar de ensaio, recusou nossa oferta de ajuda em qualquer coisa antes do evento e nos disse que ia cuidar disso. No entanto, ao chegar lá, ficou evidente que os preparativos não foram como esperado. O jantar de ensaio acabou sendo uma coleção de toalhas de mesa plásticas em mesas de piquenique e comida mexicana fria. Durante o jantar, ela continuou agindo aborrecida e isso deixou toda a celebração um pouco estranha. Ela ficou bêbada e começou a se comportar de forma inadequada com os outros convidados, dizendo que mal podia esperar para que tudo do casamento acabasse e como tinha sido estressante, apesar de não ter contribuído financeiramente nem no planejamento. Eventualmente, meu pai ficou irritado também e a acompanhou para fora. Minha futura sogra tentou protestar para justificar o comportamento para minha mãe, mas meu pai se recusou a ouvi-la. Como você pode imaginar, foi um completo desastre. Comecei a entrar em pânico pensando que essas duas mulheres de alguma forma estragariam também o meu casamento no dia seguinte. Naquela noite, Jacob e eu tivemos nossa primeira briga. Eu disse firmemente a ele que precisava desconvidar tanto a Sarah quanto a própria mãe dele, pois claramente, do jeito que estavam se comportando, elas definitivamente fariam algo para nos ofuscar durante o casamento. Meu marido no começo se recusou e tentou me assegurar de que o pai a quem chamarei de Phil estaria lá e não deixaria que elas saíssem impunes. Então, eu tive que ameaçar Jacob, dizendo que se ele não desconvidasse sua mãe e sua irmã, não haveria casamento no dia seguinte. Jacob ficou visivelmente chocado com minha demanda, pois eu sabia exatamente como parecia, mas estava ansiosa pensando no que essas mulheres poderiam aprontar. Eu não queria passar vergonha novamente na frente da minha família e amigos no meu dia de casamento. Jacob claramente não tinha limites firmes, mas eu esperava que com esse ultimato, ele entendesse o quanto elas estavam começando a afetar o nosso relacionamento. Felizmente Jacob entendeu e fez a escolha certa. Ele ligou para seu pai cedo de manhã e avisou que sua mãe e irmã estavam desconvidadas. Phil nem pareceu surpreso e garantiu a ele que cuidaria para que da minha sogra e Sarah para que não aparecessem sem convite. Após alguns momentos da nossa conversa com Phil, a mãe de Jacob e Sarah começaram a ligar incessantemente para Jacob, claramente tentando convencê-lo a deixá-las ir ao casamento dele, mas Jacob firmemente disse a elas que, depois de como se comportaram comigo ao longo do nosso relacionamento, ele não se sentia confortável com elas durante o casamento. Ao ouvir isso, minha sogra começou a dizer a ele o quão má eu era por estar entre ele e sua mãe, e Sarah tentou argumentar com ele também, mas Jacob permaneceu firme em sua decisão. Eu me senti mal por Phil não poder vir ao nosso casamento por causa de sua esposa e irmã, e acredite em mim, me senti horrível por causa do meu ultimato, mas todos os meus sentimentos de culpa foram por água abaixo quando mais tarde descobri por alguns primos de Jacob que minha sogra e Sarah tinham planejado usar vestidos brancos no nosso casamento. Eles me contaram que todos tinham um grupo de WhatsApp da família onde apenas as mulheres participavam, e neste grupo Sarah encorajou as outras a também usarem branco, dizendo que não havia motivo para a noiva ser a única a usar branco. Fiquei chocada com o quão baixo elas podiam chegar para me machucar. Depois de saber disso, fiquei aliviada por tê-las desconvidado. Jacob sentiu falta de sua família, mas também entendeu de onde eu vinha. No geral, tivemos um ótimo casamento e ninguém tentou nos ofuscar. Desde aquele dia minha sogra e Sarah pararam de falar comigo completamente, o que me deixou muito feliz e eu me senti perfeitamente confortável com isso. Elas só convidavam meu marido para jantar ou em ocasiões especiais, o que não me incomodava muito. Phil, por outro lado, foi gentil comigo e continuamos em contato ao longo dos anos. Jacob
Jacob e eu economizamos meticulosamente nosso dinheiro e eventualmente compramos uma casa nova este ano. É nossa primeira casa e, como você pode imaginar, estávamos muito animados por finalmente possuir algo tão grande. Os pais dele e Sarah vieram visitar nosso lugar para uma pequena celebração de inauguração, e naquele dia, para evitá-los, eu visitei meus pais e passei um tempo com minha família. Agora, vindo para o problema principal, mês passado, do nada, minha sogra me ligou. Isso foi muito inesperado, já que ela e eu nunca tínhamos conversado desde o dia em que me casei com Jacob. Surpreendentemente, ela me perguntou casualmente como eu estava e como estava indo minha vida. Fiquei um pouco surpresa com seu repentino interesse, mas respondi às suas perguntas mesmo assim. Então, ela começou a perguntar como era viver em uma casa tão grande apenas comigo e Jacob. Suas palavras doeram porque Jacob e eu queríamos muito engravidar há muito tempo, mas devido a alguns problemas de infertilidade, eu não conseguia engravidar. Jacob sabia disso e, embora tivéssemos lamentado que talvez nunca pudéssemos ter filhos próprios, eventualmente aceitamos isso. Eu disse várias vezes a Jacob, quando descobri a notícia pela primeira vez, que ele podia se divorciar se quisesse para que eventualmente pudesse se casar com outra pessoa e ter seus próprios filhos, mas Jacob sempre esteve ao meu lado. Ele me amava e me dizia que estava tudo bem sermos sem filhos, desde que tivéssemos um ao outro. Obviamente, nossas famílias também sabiam disso, o que é por isso que minha sogra fez um comentário sutil a respeito. Ela então me informou que Sarah estava grávida. Fiquei chocada ao ouvir isso, já que este seria o sexto filho dela. Eu tinha ouvido de Jacob como o marido dela era desempregado e não acreditava em usar preservativos, o que levava a essas gravidezes acidentais. O parceiro de Sarah era o epítome da preguiça e não fazia nada em casa para ajudar ela ou as crianças. Ouvi de Jacob que ele trata Sarah como sua empregada pessoal, nem mesmo paga as contas da casa. Sarah trabalha em vários empregos de meio período enquanto ele passa o dia inteiro jogando videogame. Apesar de todos terem conversado com ela, Sarah nunca termina com ele. Minha sogra então continuou dizendo que, como Sarah não podia mais se dar ao luxo de trabalhar durante a gravidez, ela achava que seria uma boa ideia para mim e Jacob desistir do nosso lugar, já que era grande demais para um casal sem filhos como nós. Fiquei chocada com sua demanda e lutei para formar palavras. Perguntei se ela estava brincando comigo, mas ela continuou dizendo que estava muito séria e que Sarah e seu marido mereciam morar em uma casa maior. Como ela não tinha espaço em sua própria casa para deixá-los se mudarem, ela tinha pedido para eles morarem conosco. O peso deste anúncio pairou no ar e me vi tentando compor uma resposta em meio ao turbilhão de emoções que me envolviam. Expliquei a ela que esta era a nossa casa, pela qual ainda estávamos pagando. A ideia de alguém se mudar para cá tão abruptamente, sem nem pedir nossa permissão, era invasiva e ridícula. No entanto, minha sogra e minha cunhada enfatizaram que ela já tinha conversado com Jacob e ele concordou com isso. Isso parecia estranho, pois eu e Jacob compartilhávamos tudo um com o outro, e eu sabia com certeza que ele definitivamente teria me contado a notícia se tivesse concordado em deixar sua irmã e sua família ficarem conosco. Eu disse firmemente à minha sogra que, como a casa pertencia tanto a mim quanto a Jacob, ele não poderia dar permissão sozinho sem o meu consentimento. Ninguém poderia morar aqui conosco sem que ambos concordássemos. Para chegar a um compromisso, disse a ela que ficaria feliz em hospedar Sarah e seu marido por alguns dias, se fosse isso que eles queriam, mas que não permitiria que eles ficassem com toda a casa por muito tempo. Minha sogra, por outro lado, começou a gritar comigo, dizendo que ceder espaço para minha cunhada e seu marido era esperado de mim como uma nora obediente, e se eu concordasse com suas demandas, todos os nossos problemas passados seriam perdoados. Então, com raiva, respondi a ela: claro, ficarei feliz em deixá-los ter nosso lugar, mas você vê, ainda estamos pagando por este lugar e sei que se Sarah e seu marido se mudarem, eles não vão nos ajudar com a hipoteca ou as contas. Então acho que você deveria assumir alguma responsabilidade e ajudar a pagar pela Sarah, pelo marido dela e pelas crianças viverem em nossa casa. Ficarei feliz se você puder pagar apenas a hipoteca para nós e nós podemos cobrir as contas de todos. Eu sei que você não conseguirá pagar a hipoteca com apenas um emprego, então me diga quando você vai arrumar um segundo emprego para pagar a dívida. Minha sogra, ouvindo isso, explodiu em um acesso de raiva, gritando e expressando seu desagrado. Ela me disse que era ridículo eu pedir para ela pagar a hipoteca para nós, e eu retruquei que era igualmente ridículo ela esperar que cuidássemos da família de Sarah e deixássemos eles se mudarem. Isso a deixou ainda mais furiosa e ela continuou gritando, enquanto eu sorria satisfeita. Ela desligou a ligação quando percebeu que eu não ia ceder às suas demandas. Pouco depois, minha cunhada me ligou gritando por eu ousar pedir à mãe dela para pagar nossa hipoteca. Ela continuou dizendo como sempre soube que eu era apenas uma interesseira, e eu disse a ela que era ela quem estava sendo interesseira ao tentar morar conosco. E se ela quisesse ver quem era a verdadeira interesseira na família, precisava olhar para seu próprio parceiro, que não fazia nada para ajudá-la. Isso pareceu calá-la. Eu disse firmemente a ela que ela poderia discutir comigo o quanto quisesse, mas nunca permitiria que a família dela se mudassem
para minha casa e vivessem encostados em mim e Jacob. Ela me acusou de ser insensível e de priorizar o dinheiro em vez da família. Atualização. Obrigada a todos que mostraram seu apoio. Para responder a pergunta mais importante que todos continuam fazendo: por que minha sogra demandaria algo tão ridículo de nós? É porque minha sogra sempre foi assim, muito exigente. Claramente, meu marido deixou essa farsa seguir por tempo demais, e precisamos ter uma conversa séria sobre isso. É patético como ela pode mentir sobre o próprio filho só para conseguir o que quer. Minha cunhada é apenas um peão no jogo dela, que faz tudo o que a mãe quer porque minha sogra sempre favoreceu muito meu marido. Neste caso, Sarah tinha a ganhar, já que poderia contar conosco para pagar suas contas e cuidar de seus filhos, enquanto o marido dela não faz nada. Estou esperando meu marido voltar de sua viagem de negócios para podermos conversar. Não quero discutir isso pelo telefone, pois é importante demais. Atualização 2. Passaram-se 3 dias desde a minha última atualização. Como mencionei antes, eu estava esperando meu marido voltar para que pudéssemos finalmente sentar e conversar. Eu contei a ele sobre como sua mãe me ligou exigindo que desistíssemos de nossa casa para sua irmã e sua família. Jacob claramente ficou surpreso ao ouvir isso, e continuei contando toda a história para ele. Ele então confessou que não sabia de nada disso e que a única coisa que sua mãe havia dito antes de viajar era que sua irmã estava grávida. Isso foi tudo que ele sabia sobre a situação, e ele não fazia ideia de que ela faria demandas tão ridículas. Eu disse a ele firmemente que esperava que ele falasse com ela sobre isso e lidasse com a situação, já que não consigo lidar com sua família, e ele concordou. Ele ligou para a mãe na minha frente e perguntou por que ela mentiu para mim sobre ele, pegando-a de surpresa. Minha sogra tentou se desculpar, dizendo que não exatamente mentiu e que ela sabia que ele não teria problema algum com a irmã vivendo conosco. Então ela decidiu resolver as coisas por conta própria e me perguntou diretamente. Jacob a interrompeu no meio do caminho e perguntou por que ela assumiu que ele não teria problema algum com Sarah e toda a família se mudando. Ela disse a ele que ele e Sarah eram próximos, então obviamente ele gostaria de ajudá-la permitindo que sua família se mudasse. Ao ouvir isso, fechei os olhos frustrada, mas mantive a boca fechada, pois Jacob precisava lidar com sua mãe. Meu marido então disse firmemente a ela que de jeito nenhum ele permitiria que Sarah e o marido dela e seus 6 filhos se mudassem para nossa casa, e que ela não tinha o direito de nos forçar a cuidar deles. Minha sogra rapidamente começou a gritar que Sarah realmente precisava de alguém neste momento, mas meu marido disse a ela que não era nossa responsabilidade e que se ela quisesse, deveria cuidar de Sarah por si mesma. Ela então começou a dizer como Phil não queria isso, e que a casa deles era pequena, mas nós estávamos vivendo em uma casa tão grande, então poderíamos facilmente ajudar Sarah. Ela até sugeriu que, como eu não tinha filhos mesmo, poderia ajudar as crianças de Sarah e isso me faria sentir realizada. Meus olhos se arregalaram de choque, mas pela primeira vez vi o rosto do meu marido mudar de cor. Ele gritou com ela que ela não tinha o direito de dizer algo tão insensível sobre mim e que ela não podia usar isso contra mim para me forçar a cuidar das crianças de Sarah. Ele continuou dizendo que Phil tinha razão em não querer mais nada com Sarah, pois ela havia se tornado uma máquina de procriar e que ele estava cansado dos dois. Minha sogra tentou se desculpar, mas Jacob continuou a gritar com ela que ele tinha feito o melhor para ter um bom relacionamento com eles mesmo depois de continuamente desrespeitarem a mim, mas ele não aguentava mais. Ela começou a implorar, mas Jacob disse a ela que esta era nossa casa e eu era sua esposa, e qualquer um que me desrespeitasse também o desrespeitava e não merecia mais estar em sua vida. Com essas palavras finais, Jacob encerrou a ligação. Desde então, ele não teve contato com Sarah e a mãe. Phil ligou para falar com ele, mas depois de saber de todo o incidente, ele entendeu exatamente por que Jacob tinha tomado essa decisão drástica. Phil conversou comigo e pediu desculpas em nome de sua esposa, mas eu disse a ele que não era culpa dele de qualquer forma. Atualização 3. Tem sido 2 semanas interessantes. Muitas pessoas sugeriram que eu instalasse câmeras ao redor da minha casa, caso minha sogra e Sarah decidissem aparecer e criar um tumulto. Então, eu as ordenei online e as instalei por toda a propriedade. Bem, por sorte, elas decidiram aparecer no último fim de semana, batendo à minha porta enquanto eu estava sozinha em casa. Quando vi que estavam lá através das câmeras, liguei imediatamente para Jacob e ele disse que estava a caminho. Quando abri a porta, lá estavam elas, minha sogra e minha cunhada, com expressões furiosas. Elas exigiram que eu as deixasse entrar, mas eu mantive minha posição, recusando permitir a entrada delas e dizendo que se tivessem algo para conversar, poderiam falar comigo do lado de fora. Minha sogra começou a gritar sobre como eu era insensível, me acusando de ser gananciosa e egoísta. Eu calmamente disse a ela que esta era nossa casa e elas não tinham o direito de invadir sem serem convidadas. Ela continuou sua investida, sem perceber que as câmeras estavam capturando cada momento. Calmamente, lembrei-a de nossa conversa anterior, reiterando que não abriria mão da minha casa para Sarah e seu marido, e que se ela tinha mais alguma coisa para falar, deveria esperar Jacob voltar para casa. Sarah, por sua vez, começou a gritar que eu estava desmantelando a família sem motivo e que eu estava sendo teimosa
teimosa demais. Ela me disse que não apenas eu era uma interesseira, como ela sempre soube, mas agora eu estava tentando afastar seu irmão deles. Então, informei-as de que tudo o que estavam dizendo estava sendo gravado pelas câmeras e que eu usaria essa evidência para obter uma ordem de restrição contra elas, para que na próxima vez não pudessem chegar a 15 metros da nossa casa. Seus olhos se arregalaram de choque e minha sogra gritou que eu não teria coragem de fazer isso. Eu sorri para ela e disse que se elas não saíssem da nossa propriedade naquele momento, estarei recebendo uma ordem legal muito em breve. Isso as assustou seriamente, e minha cunhada começou a dizer como eu estava exagerando e que não era nada sério. Felizmente, nesse momento Jacob chegou. Ele caminhou em nossa direção calmamente e perguntou à mãe o que elas estavam fazendo ali. Minha sogra se apressou para abraçá-lo, mas ele a afastou e perguntou firmemente novamente o que ela e Sarah estavam fazendo ali. Sarah começou a dizer que sabiam que era eu quem estava tentando controlar sua vida ao não deixá-lo falar conosco e que tinham vindo aqui para me confrontar. Revirei os olhos com o quão absurdo elas duas soavam. Jacob esclareceu para ambos que foi ele quem decidiu cortar o contato e que não queria mais nada com nenhuma das duas. A mãe dele começou a implorar para que ele a perdoasse, mas ele simplesmente pediu que deixassem a propriedade ou ele não teria outra escolha senão chamar a polícia. Seus olhos se arregalaram de choque. Claramente nenhuma das duas esperava essa reação dele. Jacob continuou dizendo que se eles voltassem a aparecer em nossa casa, tanto ele quanto eu teríamos liberdade para chamar a polícia e removê-los à força. Elas pareciam arrasadas, mas Jacob não se importava mais. Eu me senti aliviada por ver meu marido finalmente me defendendo. Eventualmente, ambas saíram ainda furiosas. Desde então, Jacob também conversou com Phil, que estava tão chocado quanto nós pelo fato de minha sogra e Sarah terem ido às nossas costas para aparecerem em nossa casa sem avisar. Ele nos assegurou que estávamos certos em não deixá-los entrar e também está ficando cada vez mais frustrado com o comportamento delas. Eu sei que com Jacob sendo tão firme e os expulsando, elas não ousarão colocar os pés em nossa propriedade novamente. Se o fizerem bem, eu entrarei em contato com o advogado e enviarei um aviso imediatamente. Estou feliz que meu marido finalmente percebeu como sua família é tóxica e espero que eles não nos incomodem mais para que possamos viver nossas vidas em paz. Espero que esta seja minha última atualização, pois quero seguir em frente dessa situação também.